Salve, salve rapaziada. Um pouquinho da leitura aqui hoje é o livro de Neemias. E o título é Vida de Oração e Serviço de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. Olha o que foi que aconteceu aqui. Primeiro ele se preocupou, né, com os irmãos dele lá de Jerusalém. Só que eles chegaram ali com uma triste notícia para ele, né? Verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha que atitude de Neemias, né? Ele estava ali a serviço do rei, e quando ele encontrou com o irmão dele, ele obteve essa triste notícia. E o que foi que ele fez? Entristeceu-se, orou a Deus, jejuou e por aí vai. Bora continuar a leitura aqui. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, que grande, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel. O que foi que ele fez? Ele tomou uma postura ali de orar pelos filhos de Israel, né? Pelo aquele povo que estava em cativeiro. Teus servos, e faço confissão. O que foi que ele fez? Ele tomou aquela dor ali para ele, né? Ali eram os conterrâneos dele, mas ele estava ali no palácio do rei. Porém, as pessoas lá do parente dele, né, conterrâneo dele, estavam ali sendo afligidos, né? Os muros deles foram derrubados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Ou seja, ele confessou ali o pecado do povo, né? Que o povo se esqueceu de Deus e estava passando por aquela situação. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Aí por aí vai, ele vai orar, beleza. Verso 11: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo. E dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Aqui nós estamos falando aqui de um copeiro, né? Alguém ali que aos olhos da sociedade é alguém insignificante, que não faz muito não, mas bora aqui para frente e ver o que foi que ele realizou, né? Neemias vai a Jerusalém em missão. Opa, ele ouviu aquele estado ali triste ali dos filhos de Israel e ali o coração dele ardeu, ele confessou o pecado e ele já partiu em uma missão. Bora ler aqui. Verso 2. E o rei me disse, né? Ele foi se apresentar diante do rei, foi servir vinho para o rei, porém o rei viu ele com o rosto abatido e estranho, né? Verso 2. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Por que não estás doente? Por que não, você não está doente, né? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Meus amados, é importante ressaltar isso, né? Sempre que a esperança nos faltar, sempre que nós não soubermos o que fazer, né? Temos que ser como Neemias, orar ao Deus dos céus. E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Olha que grande missão que Neemias tomou para si, né? Ele tomou para si a missão de reedificar os muros de Jerusalém. Muros esses que eram altíssimos e muitos largos, né? Muros que demoravam 3 anos para ser erguidos. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem e quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me
apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta a Asaf, guarda da floresta do rei, para que de maneira, para que me dê madeira, perdão, para cobrir as portas do passo da casa, para o muro da cidade e para a casa que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. E por aí vai. Verso 9. Então fui aos governadores além do rio e dei-lhe as cartas, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Ou seja, ele passou ali de servo, de copeiro do rei, para ser o mentor ali de uma grande missão, né? Reedificar os muros de Jerusalém. E aqui fala da metragem, fala um monte de coisa aqui que os muros eram altos e grandes, enfim. E aí, lá na frente a gente vai continuar aqui vendo aqui que ele, nessa empreitada que ele arrumou alguns inimigos, só que eu vou pular bem aqui. Eu quero ler, aí ó, verso 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, e iraram-se sobremodo. Ou seja, né, ali ele estava fazendo uma coisa boa, né? Só que ali ele teve inimigos. E é importante ressaltar, né? Sempre que a gente for fazer uma coisa para Deus, nós vamos sofrer oposição. Mas eu quero já avançar bem aqui para o capítulo 6. Aqui, ó. Verso 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. 52 dias. Esses muros demorariam 3 anos para serem construídos. E eles reedificaram os muros em 52 dias, sofrendo oposição, né? Apenas ele, o mentor ali, o autor ali o guia, né, dessa empreitada, era apenas um copeiro. Os homens eram voluntários, não era nenhum profissional. Mas o que é importante ressaltar? Eles estavam sendo orientados pelo o maior arquiteto de todos, o próprio Deus. Por isso eles foram bem-sucedidos, fizeram a obra em tempo recorde. Né? E se a gente for ler um pouco mais atrás, a gente fala que o relato fala que com uma mão eles construía e com a outra mão ele segurava a espada. Por quê? Porque por causa da oposição. Porque eles foram até ameaçados, né? Porque a oposição quis parar a obra, mas é importante lembrar que quando Deus tem uma obra em nossas vidas, não há quem pare. Nós vamos até o fim e aqui, ó, concluída a obra da restauração. Os muros foram reedificados, a esperança voltou novamente. Aquelas pessoas que tinham esquecido, né, do poder de Deus, de como era Deus, estavam humilhadas, estavam sendo mantidas em cativeiro, né, elas passaram novamente a ter esperança. Por quê? Porque teve alguém que se prostrou, porque teve alguém que orou, porque teve alguém que jejuou, porque teve alguém que se importou. E Neemias foi um canal de Deus na vida daquele povo. Assim somos nós nesses últimos dias. Nós estamos passando ali por um momento de pandemia, por um momento em que o povo talvez agora está lembrando de Deus, né, por causa desse momento. Mas se nós nos comportarmos como Neemias, né, e orar, e nos prostrar, e animar o coração daqueles que ainda estão abalados, né, certamente o Senhor vai trazer a restauração, né, a cura dessa pandemia aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas que estavam afastadas de Deus agora vai voltar, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se você assistiu esse vídeo até aqui, compartilhe, comente, deixe seu like e valeu!